Olá, sejam bem-vindos todos e a todas aos cursos livres da Unifap. Nós estamos aqui para fazer um curso sobre economia, ou melhor dizendo, filosofia da economia, e pensar a economia como uma ciência distintiva, ou seja, diferente das outras. Meu nome é Bruno Islan Gonçalves dos Santos, eu sou doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu sou professor colaborador da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, a Unicentro. Então, hoje eu gostaria de apresentar para vocês, nessa primeira aula, o nosso plano para as outras aulas, vão ser 4 aulas, né, e o que nós vamos fazer hoje e nas próximas aulas também. Então, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint, para que vocês consigam seguir o que eu vou dizer, e também para ter as informações visuais sobre o que nós vamos tratar. Então, relembrando, isso é uma introdução à filosofia da economia, então já peço desculpas se as informações ficarem incompletas ou imprecisas, né, mas o nosso tempo é curto, né, e a filosofia da economia é algo bastante complexo que nós temos que abordar. Então, eu espero a todos a compreensão de vocês e que vocês aproveitem o curso. Então, o que nós vamos fazer nesse curso, né? Nosso curso é dividido em 4 módulos. Os 3 primeiros são focados especialmente em questões relacionadas à ciência, né? São questões, primeiro, de definição, né? Da economia como uma ciência separada das outras ciências sociais. Então, nós vamos ver hoje, né, duas formas de tentar separar a economia do restante das ciências. Né? Nossa segunda aula envolve 3 problemas epistemológicos e ontológicos da economia como ciência. Né? O primeiro problema é saber se a economia deve apenas ser uma ciência que revela os fatos econômicos, ou seja, estuda os fatos econômicos, ou se ela deve ser normativa também, né? Ou seja, ela também deve ter algum conteúdo normativo ligado à moralidade. Né? Depois nós vamos ver também um problema epistemológico de saber em que me explica melhor um comportamento humano econômico, que são razões ou causas, né? E, por fim, se a economia tem que ter algum compromisso com o naturalismo científico-social, que isso quer dizer se ela tem que aceitar, por exemplo, observáveis e não observáveis, né? Para uma explicação do que ela deve fazer. O terceiro módulo é sobre as influências metodológicas científicas na economia, né? Nós vamos ver que alguns economistas defendem que a economia deveria aceitar métodos popperianos, né, de falsificacionismo. Alguns defendem que não, né, que nós devemos aceitar algo como o Thomas Kuhn e o Lakatos defenderam. Já o segundo ponto do nosso terceiro módulo é sobre o realismo na metodologia científica econômica. O que isso quer dizer é que como a gente deve enfrentar, por exemplo, coisas que parecem inobserváveis e que têm efeito causal nas explicações, principalmente das nossas atitudes econômicas. E, por fim, nesse terceiro módulo, a gente vai estudar o método experimental, ou seja, fazer experiências laboratoriais para explicar as ações humanas na economia. O método experimental, ele defende que nós devemos pensar a economia como contígua à ciência natural do comportamento, ou a neurociência, ou a neuropsicologia, né, e que isso ajudaria a nos informar sobre o comportamento humano. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai ver aspectos éticos e morais da economia, principalmente aqueles ligados com o bem-estar. Bem, mas o que nós vamos fazer hoje? Então, hoje nós vamos tentar caracterizar a ciência econômica, né, e ver o que distingue a ciência econômica de outras ciências. Depois a gente vai ver que há uma proposta já desde Hume e Adam Smith sobre como caracterizar a economia, ou o que a economia faz, né? E nós vamos ver o problema da caracterização, principalmente de Adam Smith. Depois nós passamos a 2 formas mais gerais de caracterizar a economia como uma ciência distinta das outras ciências sociais. A primeira é especificar algum conjunto de fatores causais, ou seja, aquilo que causa certos comportamentos humanos em relação a bens, a trocas, esse tipo de coisa. E a segunda é uma gama de fenômenos, que é como produção, distribuição, consumo e assim sucessivamente, né? A gente vai se focar mais em A, né, no conjunto de fatores causais, do que em B, na gama de fenômenos. Por quê? Porque o conjunto de fatores causais, eles foram muito mais bem desenvolvidos
pelos filósofos da economia e pelos economistas, diga-se de passagem, do que a gama de fenômenos, já que a gama de fenômenos, apesar de imprecisa, é mais clara do que a gama de fatores causais. Então, quando a gente for estudar a gama de fatores causais que caracteriza, né, a economia, nós vamos ver três visões, né, que não são as únicas três que existem, né, mas eu me restringi às três por causa do nosso espaço, né, são três visões, a visão do próprio John Stuart Mill, né, lembre-se que o John Stuart Mill era um filósofo bem dinâmico, ele discutiu várias coisas, inclusive economia, né, mas ele é muito mais conhecido pelas obras em moral e filosofia política, né. Depois a gente vai ver a visão preferencialista, e, por fim, a visão da racionalidade. E, nesse módulo, eu quero deixar uma pergunta para vocês, lá no final, de como caracterizar a economia como uma ciência distintiva das outras, né? Então, vamos começar colocando o problema, que já está aí para vocês, né? Então, em filosofia da ciência, geralmente a gente está preocupado, pelo menos em parte, né, em como caracterizar certas ciências, né? A gente tem uma pergunta muito mais geral e abstrata sobre o que é a ciência, né? Nós temos lá as discussões do Popper, por exemplo, né, em como demarcar a ciência da não ciência, né, e aqui a gente está preocupado em especial em como demarcar a economia das outras ciências sociais, né? Porque a economia ela é tomada como uma ciência social ou social aplicada, ou seja, uma ciência que estuda fatos sociais. Mas será realmente isso? Será que ela estuda fatos sociais? Sobre isso, né, sobre o que são fatos sociais, eu aconselho a leitura do John Searle e da Thomason. No final do módulo, eu apresento alguma referência bibliográfica sobre ontologia social. Tudo bem? Isso é um problema ontológico, né, de saber se há fatos sociais. Mas nós vamos supor que há fatos sociais para fins argumentativos, né? Então, o que define, né, os domínios dos fatos que a economia estuda, né? Então, esse é um problema. O que define o domínio desses fatos, né? Então, o que distingue a economia, no final das contas, das outras ciências que estudam os fatos sociais? Por exemplo, das ciências sociais, da sociologia, da antropologia e assim sucessivamente. Afinal de contas, nos parece, pelo menos intuitivamente, que a economia é bem diferente das outras ciências sociais, né? Então, o que a separa das outras? Esse é o nosso problema central hoje, né? Nessa aula, é esse o nosso problema central. Então, a gente vai buscar lá atrás, na história da filosofia, barra história da economia, né, o que era usado para caracterizar a economia, né? Então, o Hume e o Adam Smith, né, tinham uma visão de que a economia é o estudo das relações e consequências de ações, né? Então, eles definiam que existiam certas leis, né, a serem descobertas e que regem, né, um complexo conjunto de interações que produzem e distribuem bens de consumo e recursos e ferramentas que os produzem. Ou seja, as nossas interações, elas não são interações erráticas, muito menos interações não propositais, né? Ou seja, nós temos certas ações no mundo que funcionam dado certas regras, segundo Adam Smith e Hume, e que a gente poderia descobrir isso ao estudar o comportamento humano econômico, né? Ou seja, o comportamento humano relacionado a trocas, a produções de bens e assim sucessivamente, né? Então, dessa forma, né, a economia ela seria a ciência que busca descobrir e estudar as leis do nosso comportamento em relação ao consumo, à produção, à troca e à distribuição de bens, hoje em dia, preferencialmente com uma ideia de mercado de fundo, né? Mas como que a gente deveria entender essas interações? Porque interações nós temos todo dia, né? E com várias pessoas. E provavelmente elas são de maneiras distintas, naturezas distintas, né? Segundo Smith, né, a economia ela possui um objetivo distintivo das outras ciências sociais, né? Então a economia estuda um objeto social, qual seja, as consequências não intencionais de ações intencionadas pelos indivíduos e suas relações. O que o Adam Smith quer dizer aqui é que você pode ter até a intenção de comprar um produto, só que você não tem a intenção, por exemplo, que esse produto suba de preço, né? Então, essa é uma consequência não intencional de uma ação intencional sua. Então, como a gente explica, por exemplo, a consequência não intencional da subida de preços de um produto, dado o consumo intencional deste produto? Então, é isso que a economia estudaria, né? Essas interações intencionadas, né? Ou seja, que nós temos a intenção de fazer, mas que produzem consequências não intencionadas. E isso é um problema que nós deveríamos tentar responder. Então,
resumindo, a ideia é de que há leis por trás desse tipo de comportamento, né? E desse tipo de consequências não intencionadas. Tanto Adam Smith quanto Hume acreditavam que essas leis poderiam ser descobertas, lidas, né? E poderiam ser usadas depois para prever e planejar a própria economia. Então, era esse tipo de ideia que Adam Smith e Hume, David Hume tinham. Né? Adam Smith, principalmente no livro As Riquezas das Nações, desenvolve esse tipo de ideia. Então, qual que é o problema dessa caracterização inicial oferecida, né, pelo Adam Smith, pelo Hume? O problema é que, muito provavelmente, né, as nossas ações, elas possuem resultados não intencionais. Todas elas, certo? Não é só a ação de comprar um bem, né? Mas a ação de falar algo para alguém, né? De tratar uma pessoa de certa maneira e não de outra. A ação, provavelmente, de jogar lixo na rua. Todas elas têm resultados não intencionados. Né? E isso não parece ser parte da economia, né? Como tratar uma pessoa faz parte da economia. Né? Isso não faz parte da economia. No exemplo que eu acabei de dar anteriormente sobre a compra de um produto, eu já pressupus certo tipo de comportamento, mas só pela definição do Adam Smith, e me permitam voltar aqui um pouco, né? Só pela definição do Adam Smith, a gente não consegue isolar, né, um conjunto de interações específicas, né, que vão gerar certas consequências não intencionadas. Então, a gente precisaria, né, de uma caracterização um pouco mais refinada. Reparem, aqui é uma caracterização e não uma definição da ciência econômica em termos de condição necessária e suficiente, né? Isso seria uma definição ideal e a melhor definição possível, mas é muito difícil de oferecer esse tipo de definição. Então, se todas as nossas interações elas possuem esses resultados não intencionais, né, essas consequências não intencionais, então como que a gente pode refinar a nossa caracterização de economia, né, para dizer assim, olha, a economia estuda este tipo de interação aqui, que tem resultados não intencionais e não qualquer outro. Né, como não estuda relacionamentos amorosos, que são interações que provavelmente têm resultados não intencionais, né? Então, como que nós fechamos isso, né? Como que a gente realmente faz com que o campo da economia seja um campo distintivo, né? Diferente do resto das ciências sociais. Então, se vocês pararem para pensar, nós intuitivamente já temos algumas ideias acerca do que a economia funciona, de como a economia funciona e o que a economia estuda. Por várias razões. Primeiro, que a economia é onipresente na nossa vida, né? Nós temos a economia perto da gente a todo momento. Né? Nós assinamos TV, nós assinamos sinais de streaming, nós temos internet, nós compramos coisas, nós almoçamos fora, e tudo isso faz parte de relações econômicas, né? Não há um só passo, às vezes, que nós damos num dia sem que haja alguma interação econômica. Mas isso, a nível intuitivo, é um tanto quanto vago, né? O que são interações econômicas, né? Ou, melhor dizendo, como que a gente traça, né, uma linha que separa a economia enquanto ciência social aplicada das outras ciências sociais, como a sociologia, por exemplo. Né? Como que a gente faz isso? Há duas sugestões, né? Talvez essas duas não sejam as únicas duas que existam, mas essas são as principais sugestões. A primeira é especificar algum conjunto de fatores causais, ou seja, fatores que causam certos comportamentos que causam depois consequências não intencionadas. Então, por que que nós fazemos o que fazemos, né? E o segundo é especificar uma gama de fenômenos, ou seja, uma gama de fenômenos no mundo, ou fatos sociais, se vocês preferirem, né, no mundo que participam da economia, mas não participam das outras ciências sociais. Então, a gente vai se concentrar em A, como eu disse no começo, e deixar B em suspenso. Né? Eu vou deixar vocês pensarem em B. Principalmente porque B ele é menos, como eu posso dizer assim, ah, é menos objeto de discordância, vamos dizer. Então, B, por exemplo, especificar alguma gama de fenômenos, o que a gente pode dizer sobre os fenômenos econômicos, né? Eles parecem ser muito mais fáceis de especificar porque os fenômenos mais interessantes para a economia, né, são aqueles ligados à produção, ao consumo, à troca e à distribuição de bens ou serviços, né, especialmente através de mercados complexos, principalmente hoje em dia. Porque tem que ter um mercado, porque você pode produzir a sua própria comida, por exemplo, não vende para ninguém, produz para você, consome você, e isso não parece ser lá muito interessante para a economia, apesar de que não é irrelevante,
certo? A economia como uma ciência hoje em dia, ela é muito mais focada nas interações complexas dentro do mercado, né, do que nessas interações, vamos chamar de mais simples, que você pode fazer consigo mesmo, né? Então, esses fenômenos, eles são especiais da economia, ou característicos da economia, porque ela é a ciência que lida com o que que é a produção, o que que nós devemos produzir, quanto nós devemos produzir, né? O que que é o consumo, o que as pessoas consomem, porque elas consomem, e esse tipo de coisa, e assim sucessivamente. Mas e sobre os fatores causais? O que que a gente pode dizer, né? Então, a gente pode começar a pensar quais são os fatores causais que levam os indivíduos a ter certos comportamentos e depois produzirem consequências não intencionadas para seguir a ideia lá do Adam Smith, né? Então, sobre isso há uma ampla discordância, certo? Não há ponto pacífico, como quase tudo em filosofia. Então, a ciência econômica, né, tem certos fatores causais e não há ponto pacífico. Quais são esses fatores causais que levam os seres humanos a fazerem certas interações que são objeto, então, da economia, né? A gente vai explorar três tentativas aqui, da demarcação da economia, né, e da separação dela das outras ciências sociais. A visão do próprio John Stuart Mill, a visão preferencialista e a visão da racionalidade. Reparem, a visão da racionalidade é um nome meio ruim, porque todas as três envolvem racionalidade, certo? Mas a terceira e última, ela é focada, né, em decisões racionais. Então, primeiro, a visão do John Stuart Mill. Então, os fatores causais das ações intencionais, a visão do próprio John Stuart Mill. Então, segundo Mill, né, os fatores causais que levam as pessoas a agirem como agem em relação aos objetos da economia, como, por exemplo, a produção, o consumo, a distribuição e etc., são dois, não, desculpe, são três. Né? As pessoas agem racionalmente em busca de ou riqueza e luxo, ou elas evitam o trabalho de forma não errática e desarticulada. O que isso quer dizer? Que a gente entra no empreendimento econômico e você não faz isso sozinho, né? Você depende de toda uma estrutura, você tem um objetivo específico, que é riqueza e luxo, né? E evitar o trabalho não de forma errática e não de forma desarticulada. Ou seja, a gente não simplesmente fica em casa com as pernas para cima esperando o maná dos céus, né? Nós fazemos isso de forma calculada. Então, todas essas ações, elas são racionais. Por isso que eu disse que a visão da racionalidade não é um bom nome, né? Mas, mesmo assim, as pessoas agem de forma racional, ou seja, elas decidem sobre os fins e decidem sobre os melhores meios para atingir aqueles fins, baseado em razões claras, que elas podem oferecer a terceiros. Né? Então, aqui, para quem conhece o John Stuart Mill e a teoria do John Stuart Mill, para quem conhece o John Stuart Mill, não, que ele já é falecido, né? Mas para quem conhece a teoria do John Stuart Mill, pode soar um pouco estranho, né? Que o Mill defenda que as pessoas busquem racionalmente riqueza e luxo, né? E evitem o trabalho de forma não errática e desarticulada. Mas se vocês lerem isso com a visão hedonista, miliana, né, o Mill está dizendo mais ou menos que as pessoas agem racionalmente em busca de terem prazer através de objetos, né, da riqueza e do luxo, e de evitarem a dor através de objetos como o trabalho. Reparem que há uma diferença aqui substancial entre riqueza e ter prazer, e barra felicidade, porque dinheiro por si só, ou riqueza por si só, não gera prazer nem felicidade, né? O tio Patinhas, por exemplo, é um dos seres mais irracionais da ficção, né? Porque ele tem lá a caixa forte dele, com aquele monte de dinheiro lá dentro e acha que a pessoa que vai ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Dinheiro é um instrumento para gerar felicidade, né? Então a gente busca riqueza no final das contas, segundo John Stuart Mill, obviamente para no final a gente transformar a riqueza em felicidade. Então, qual que é o problema da visão do John Stuart Mill? Primeiro que ela é altamente psicologista, né? O que isso quer dizer? Porque o Mill parece estar dizendo para a gente que nós somos motivados racionalmente, né, a buscar riqueza e luxo apenas, né, e evitar o trabalho apenas, né? Então, é duvidoso que a gente haja, né, no mercado com os objetos da economia, como a produção, o consumo e a distribuição e etc., apenas baseado na busca de riqueza e de evitar o trabalho. A gente pode buscar várias outras coisas, né? Que não só a riqueza e evitar o trabalho. Na verdade, muitas pessoas procuram realizações, por exemplo, elas procuram se realizar através do trabalho. Então, elas não querem evitar o trabalho, elas querem se realizar enquanto seres humanos trabalhando, fazendo aquilo que elas gostam, né? Além disso, né, é difícil de ver como que a explicação do Mill, do John Stuart Mill, se encaixa em uma teoria do consumo. Ou seja, né, não parece que consumimos produtos baseados na busca de riqueza, por exemplo. Então, quando eu vou ao mercado comprar uma cervejinha,
Eu não vou consumir essa cervejinha porque eu quero buscar riqueza racionalmente. Então, a teoria do John Stuart Mill dos fatores causais, né, das ações intencionais, ela deixa vários buracos, porque ela não explica várias coisas. Ela não explica nossos padrões de consumo, por exemplo. Né, se eu vou gastar o meu dinheiro para ter um bem, né, que é um bem supérfluo, como, por exemplo, tomar uma cerveja, eu poderia não tomar, é claro, parece que não tem nada a ver com a riqueza e o luxo ou evitar o trabalho. Né? Então, a teoria do John Stuart Mill sobre os fatores causais das ações intencionais de nós, né, dos indivíduos que estão dentro da economia, parece ter várias falhas. Né? Primeiro, uma falha motivacional, né? Bem, parece que eu posso querer me realizar dentro do meu trabalho. E segundo, que, bem, essa teoria não explica meus padrões de consumo, porque meus padrões de consumo parecem não estar ligados em gerar riqueza ou evitar o trabalho, pelo menos prima facie, é claro, né? Como sempre. Então, qual é a segunda teoria que a gente pode apresentar, né? Ou, melhor dizendo, a segunda tentativa de explicação que a gente pode apresentar para os fatores causais? Uma que pega um pouco da intuição que eu disse, que são as preferências, né? Ou a visão preferencialista. Então, você pode ter a preferência por trabalhar, por exemplo, isso explica certas coisas, ou a preferência por consumir certo produto e não outro, isso explica certas coisas, como, por exemplo, os nossos padrões de consumo, e assim sucessivamente. Então, os fatores causais das ações intencionais, na visão preferencialista, coloca a preferência como central na nossa motivação de ação. Ou seja, a gente é movido pelas nossas preferências. Então, segundo os economistas, principalmente do começo do século XX, né, os fatores causais do comportamento econômico, eles advêm da nossa capacidade, né, de agir e de classificar consistentemente alternativas que nos são apresentadas em escolhas econômicas, por óbvio, né? Então, no que isso consiste, né? Que a gente tem lá uma gama, né, de coisas a escolher e que a gente consegue ordenar as alternativas de escolha, né, e escolher dado uma certa preferência. Então, para dar um exemplo bem bobo, mas que funciona, né, quando você vai ao mercado, novamente o exemplo do mercado, e você está interessado em comprar a massa de tomate, muito provavelmente você vai ver várias marcas, algumas totalmente artificiais, algumas artificiais, mas com elementos naturais, algumas totalmente naturais, e assim sucessivamente você consegue organizar essas alternativas, né? Então você pode comprar uma que é totalmente artificial ou industrializada, para ser mais preciso, uma que é industrializada, mas tem ingredientes naturais na sua composição, como pedaços de tomate inteiros, ou outras que não são industrializadas no sentido de não ter passado por processos industriais, como uma massa de tomate de um produtor local, por exemplo, né? Então, você consegue organizar, segundo os preferencialistas, essas alternativas e ter uma preferência de uma sobre as outras, ou seja, você escolhe uma, tem uma preferência, né? Mas para que isso funcione, a gente tem que aceitar alguns pressupostos. E o problema está nesses pressupostos da explicação das ações intencionais. Primeiro, né, as classificações são completas. Então, dadas as alternativas, os agentes preferem uma delas ou são indiferentes, porque você tem que saber todas as alternativas e ordenar essas alternativas e preferir uma delas ou ser indiferente, como, por exemplo, eu não gosto de massa de tomate, então eu não compro massa de tomate. Sou indiferente às alternativas de massa de tomate. Mas as classificações são completas, né? Dois, né? O segundo pressuposto para fazer a visão funcionar, né? As classificações de preferências alternativas, elas são transitivas. Então, se um indivíduo qualquer ele prefere X a Y e Y a Z, então ele prefere X a Z. Sempre assim, elas são transitivas. Então, se você prefere X, a Y e Y a Z, então você prefere X a Z. Então, se você prefere a massa de tomate totalmente natural, ao invés daquela semi-industrializada, e ao invés a semi-industrializada, ao invés da totalmente industrializada, então você prefere a natural ao invés da totalmente industrializada. E isso é uma classificação transitiva, né, de alternativas de preferência. Né? E mais do que isso, o terceiro e último pressuposto é que os agentes são racionais e escolhem as alternativas viáveis dentro do que preferem.
Viáveis aqui envolvem disponibilização, por exemplo, acesso, facilidade de acesso ou não, né, a condição de acessar ou não, né, como, por exemplo, uma condição física ou até uma condição monetária, né, uma possibilidade de acesso, se tem ou se não tem disponível em mercados ou em produção em próximas, e assim sucessivamente. Agentes são racionais porque eles escolhem essas alternativas já levando em conta, né, a viabilidade de acessá-las, né, ou seja, a viabilidade de satisfazer essas preferências, que eles conseguem ordenar numa classificação completa, transitiva, né, e que eles conseguem avaliar as preferências. Essa visão ela é muito mais complexa do que a do John Stuart Mill e ela explica padrões, né, de consumo das pessoas. Como, por exemplo, a gente pode dizer que a marca X de um produto vende mais porque as pessoas preferem a marca X à marca Y e preferem a marca Y à marca Z, porque é a segunda que vende mais a Y, e mais a preferência de X a Z se sobressai. Isso dá uma teoria do consumo muito relevante, explicado por fatores causais intencionais, certo? E quais são as consequências não intencionais dessas ações? Com as marcas, por exemplo, é que a marca X vende mais, né? E essas são as consequências não intencionais das nossas ações baseadas em preferência. Então, quando eu vou comprar minha massa de tomate, eu prefiro a massa de tomate natural e ela começa a vender mais. Essa é uma consequência não intencional da minha escolha intencional pela massa. Qual é o problema dessa visão? Claro, sempre tem problemas, né? Nunca as coisas são tão simples, né? O problema da visão do fator causal, né? Da ser as nossas preferências, é que as preferências, de forma geral, elas são entendidas como algo subjetivo, né? Ou seja, coisas dentro da nossa cabeça, né? Estados mentais, se vocês preferirem. E elas são insondáveis, quer dizer, se ninguém expressar a preferência, você não sabe qual é a preferência dos indivíduos, né? Então, eu tenho várias preferências, por exemplo, e vocês nunca vão vir a saber quais são essas preferências, se eu não expressar essas preferências claramente, né? Então, como que a gente sabe que alguém tem certas preferências? E por que que isso é relevante? Porque se a gente não souber quais são as preferências dos indivíduos, nós não conseguimos prever coisas na economia, por exemplo, né? Como é produção e consumo. Então, a gente não consegue prever se a gente precisa aumentar uma produção ou não, a gente não consegue prever se as pessoas vão comprar um produto ou não, a gente não consegue prever qual a melhor distribuição dos recursos numa dada região ou qual é a pior, e assim sucessivamente, né? Então, se a gente não consegue acessar essas preferências, a informação dessas preferências, então a gente não consegue nem explicar e nem prever o comportamento econômico dos agentes, né? E como consequência, a ciência econômica não funciona. Então, como consequência, a economia não é uma ciência, no sentido mais forte do termo, como ciências que preveem e explicam fenômenos. Então, não importa lá a gama de fenômenos de produção, consumo e distribuição e etc., se a gente não conseguir explicar o que é uma preferência, a gente não consegue explicar o padrões de consumo, a gente não consegue explicar padrões de produção, nem o que eles deveriam fazer, ou seja, nem prever se o produto vai aumentar de preço, se vai diminuir de preço, se a produção vai aumentar ou diminuir. Isso é um grande problema. Por quê? Porque a gente detonaria a economia como ciência, se a gente não conseguir explicar o elemento preferencialista. Né? Então, dadas essas dificuldades, né, muitos economistas e filósofos proporam uma visão da racionalidade. Né? A gente pode argumentar que as ações intencionais em escolhas econômicas, elas são geradas por nossos motivos e preferências específicas, ou, em outros termos, que agimos baseados em razões. Né? Agora, as razões para as ações econômicas, elas seriam diferentes das demais razões. Porque alguém poderia argumentar o seguinte: todas as nossas ações, né, idealmente falando, são baseadas em razões, boas ou ruins, né? Nós conseguimos dar razões porque nós fazemos certas coisas. Nós conseguimos dar razões porque nós entramos em relacionamentos amorosos, nós conseguimos dar razões porque nós nos exercitamos todos os dias, né? Então, do que difere essa visão da racionalidade de qualquer outra ação humana que é motivada por razões, né? As razões econômicas, então, elas seriam diferentes, né? Porque
Por quê? Porque ela é caracterizada, pelo menos em parte, né, como que a ciência que estuda tais razões e o que a diferencia das outras razões. Então, o que isso quer dizer? Que as razões da economia, elas são diferentes, porque elas têm provavelmente objetos diferentes e que induzem comportamentos diferenciados daquelas outras, de outras ciências sociais. Então, as razões para as ações econômicas, teoricamente, seriam diferentes das demais razões que as pessoas oferecem para qualquer outro comportamento que elas têm. Assim, a economia se caracterizaria, né, pelo menos em parte, como a ciência que estuda essas razões, o que as diferencia, o que a diferenciaria das outras ciências. Alguém poderia perguntar, mas por que essas razões são diferentes? Muito provavelmente a linha argumentativa nos levaria a dizer que essas razões são dadas baseadas naquela gama de fenômenos que nós vimos anteriormente. E aqui uma observação, a gente vai ver muito mais sobre esse ponto, sobre a racionalidade e as escolhas racionais em algumas aulas subsequentes, certo? Então, qual o problema, né, de pensar nas razões? É difícil primeiro aceitar que há razões especiais econômicas, né, como se elas fossem uma espécie de racionalidade separada, né? Mas por outro lado, é intuitivo que as pessoas fazem escolhas de certa maneira em economia diferente de como elas fazem certas escolhas no resto da vida delas. Então, por exemplo, nós vamos ao mercado e queremos economizar dinheiro, mas quando nós entramos em relacionamentos afetivos, por exemplo, isso não nos passa pela cabeça, né? Nós tomamos a decisão de entrar no relacionamento sem pensar em termos econômicos, ou seja, de consumo, de troca, de produção e esse tipo de coisa. Então a gente sempre está a gente sempre está nessa balança, né? Para que lado nós pendemos? As razões intuitivamente, né, parecem ser diferentes, mas objetivamente falando, enquanto a gente tentar definir elas, nós podemos incorrer em algum problema de circularidade. Então, para finalizar essa nossa aula, né, de introdução sobre o que é economia, o que faz dela ser distintiva das outras ciências, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, né? A economia, então, não poderia ser caracterizada como um estudo dos fenômenos decorrentes da racionalidade, né, associado a um desejo de riqueza e de quantidades maiores de bens e serviços? Porque, se for assim, fica muito mais claro, né? A gente tem uma racionalidade voltada, né, ou melhor dizendo, associada a certos desejos e preferências de riqueza e quantidades de bens e serviços maiores. Então, repara que isso é quase uma união das três visões que eu apresentei aqui sobre fatores causais intencionais que dão consequências não intencionais. Então, uma pequena revisão do que nós fizemos aqui, nós vimos que a ciência pode ser caracterizada como estudo das leis, né, das consequências não intencionais de ações intencionais, e que a gente pode configurar de duas formas a ciência econômica, uma através de fatores causais de ações intencionais, que dão consequências não intencionais, e outra através dos objetos. As definições através de objetos, elas são menos disputadas do que as definições, ou melhor dizendo, as caracterizações através de fatores causais das ações intencionais. Nós vimos três visões acerca das ações intencionais, né? Uma do John Stuart Mill, que dizia que nós agimos racionalmente para buscar riqueza e o luxo e evitar o trabalho, mas não de forma desarticulada e desorganizada. A segunda é que nós agimos baseados nas nossas preferências, que nós somos capazes de ordená-las, que elas são transitivas, né, e que nós conseguimos fazer avaliações de disponibilidade, né, para satisfazer essas preferências. E a terceira e última, que nós agimos baseados em razões, que essas razões são específicas, voltadas a fenômenos econômicos, né, aos objetos econômicos, como a produção, o consumo, a distribuição e a troca, e etc., né, e que talvez as três sejam unidas nessa pergunta. Então, o que vocês acham? Nós podemos unir uh, essas três visões? Então, está aqui a pergunta para vocês. Pensem sobre isso. Será que a economia é uma ciência separada das outras, porque ela estuda os fenômenos decorrentes da nossa racionalidade, associada a desejos ou preferências, se vocês preferirem, de riqueza, de quantidades maiores de bens e serviços? Bem, essa é uma pergunta muito boa.
Então, aqui há algumas recomendações de leitura, né? Para quem tiver interessado em saber o que são fatos sociais, né, e o que as ciências sociais estudam, então, né, eu recomendo o artigo da Thomasson, da M. Thomasson, Fundamentos para uma Ontologia Social, está disponível na internet, no site Crítica na Rede, no endereço aqui, criticanarede.com/ontologiasocial.html, e sobre os fatores causais, o sistema de lógica do John Stuart Mill, né, um livro organizado entre os organizadores do Amartya Sen, chama Mercados, Dinheiro e Capital, e um terceiro artigo, que é do David Hausman, que chama Preferências, Valores, Escolhas e Bem-Estar. Certo? Infelizmente, há muito pouca literatura em português sobre filosofia da economia. Bem, é isso então. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de interessante nessa aula e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!